Em 12 de maio de 2022, a jornalista Shirin Abu Akleh foi morta na Cisjordânia enquanto trabalhava. Ela cobria uma ação militar na região como correspondente para o jornal Al Jazeera. Assim como a Shirin, a lista de jornalistas mortos enquanto trabalhavam é grande. Recentemente, no México, 11 jornalistas foram assassinados. Na Ucrânia, 3 correspondentes e 2 jornalistas locais também perderam suas vidas na cobertura de guerra. E como duas profissionais da imprensa, a gente não podia deixar de falar desse assunto. Afinal, o jornalista tem proteção do Estado? Como é cobrir uma guerra? Para nos ajudar a responder essas perguntas, a gente convidou ninguém mais, ninguém menos que o Ian Boechat para bater um papo. E não tem como deixar de falar do Ian sem falar o quanto eu e a Andressa admiramos o trabalho dele. Se você assiste a TV do Bandeirantes ou acompanha a Folha de São Paulo, você já com certeza viu as suas reportagens em diversos locais em conflito, inclusive na Ucrânia. Dito tudo isso, bora pro papo com o Ian. Eu sou a Andressa Isfer. E eu sou Elizabeth Matravolg. E esse é o Papo de Inter. Notre volonté. Make America great again. Con eso que se sueña se marcha. Actitud muito plano. Estado de alarma en toda España. We did it, Joe. Bom, a gente sabe que muita gente que nos acompanha por aqui não é jornalista. Pensando nisso, e antes de pular direto pro assunto, a gente pediu pro Ian contar um pouco sobre ele e como é ser um jornalista que cobre guerras. Escuta só. Ian, antes de mais nada, eu queria te agradecer por aceitar participar aqui do Papo de Inter. A gente quis fazer esse episódio dessa vez porque a gente vem vendo na mídia vários casos de jornalistas que estão sendo assassinados ao redor do mundo. A gente sabe que ser jornalista não é uma profissão fácil, isso em vários países. Mas recentemente a gente tem ouvido falar cada vez mais dessa questão. A gente teve uma jornalista que foi assassinada na Cisjordânia, casos no México. E aí, levando tudo isso em consideração, a gente quis te convidar para esse episódio, para a gente conversar um pouquinho sobre tudo isso. Mas aí, vamos um passo de cada vez. A primeira coisa que eu queria te perguntar, queria te pedir e te dar esse espaço aqui, é para você se apresentar para os nossos ouvintes, contar um pouquinho da sua trajetória, você que é um jornalista, um repórter de guerra, quais guerras você já cobriu, quais conflitos? Não me considero um jornalista de guerra, sou jornalista que vai à guerra, tenho mais de 20 anos de profissão, atuei em diferentes áreas do jornalismo, cobri muita economia, cobri política aqui no Brasil, fiz muita matéria sobre o país mesmo, questões ligadas ao Brasil, e muitas matérias no exterior, nesses últimos anos, nesses últimos 10 anos, fazendo bastante conflito no Oriente Médio, África, Europa, Ásia Central. Cubro áreas de conflito desde 2003, quase 20 anos. A primeira guerra que eu fui foi a do Afeganistão, depois estive no Iraque, na Síria, no Congo, na Etiópia, no Afeganistão novamente, Nagorno-Karabakh, na Armênia e Azerbaijão. Na Ucrânia eu vou desde 2014, fui várias vezes. Agora esse ano fui 2 vezes para a Ucrânia. Cobri as crises pós-Primavera Árabe na Tunísia, no Egito. Cobri Gaza várias vezes, os territórios ocupados da Palestina, Israel, Líbano, enfim, um bocado de lugares aí. E acho que é isso. E agora estou aqui. Eu era repórter da TV Bandeirantes, até fiquei 1 ano e pouco como repórter da TV Bandeirantes, e agora voltei a ser freelancer e mantenho uma relação bem próxima com a Band ainda. Legal, Ian. E a gente queria que, na verdade, você explicasse para o nosso público, levando em consideração que a maioria das pessoas que ouve a gente não é jornalista, e a gente também não vê muito na mídia jornalistas de guerra, né? Porque o Brasil não faz parte de nenhum conflito. Então, não é uma coisa que a gente vê com frequência, né? Aquele jornalista que a gente liga a TV e vê todo dia na guerra. Então, a gente queria que você contasse para a gente como é o processo de ir cobrir uma guerra, né? Você mesmo acabou de falar que você é um jornalista que vai a guerras. Então, como que é o briefing, né? Como você chega a essa pauta, se você vai por conta, se você normalmente já vai contratado de alguma emissora, algum veículo. E até mesmo se você quiser contar como que foi o processo agora de ir para a Ucrânia, né, dando exemplo, está super recente, a gente tem falado muito no nosso podcast sobre a guerra na Ucrânia, então é isso. Olha, tem todo um processo, são 2 processos diferentes. Um é você atuar como freelancer e o outro é você atuar como staff
de um veículo de comunicação, né? As coisas são relativamente diferentes, principalmente na questão do custo. Quando você é staff, você tem todos os seus custos cobertos e eles não são baratos. Cobrir guerra é uma atividade cara, tudo é muito mais caro, né, num ambiente de guerra. Principalmente um profissional muito importante para qualquer jornalista em situação de conflito, que é o fixer, que é uma espécie de um tradutor, produtor local, que vai te ajudar a ter acesso às áreas de combate, enfim, esse cara é muito caro em geral, transporte é caro, alimentação às vezes é caro, então são dois processos diferentes, né? Quando você está numa grande rede, por exemplo, você não precisa se preocupar muito com as questões logísticas, quem vai ser o seu fixer, como é que você vai arrumar um carro para você se locomover, ou onde você vai ficar. As grandes redes, elas mantêm estruturas em áreas de conflito, estruturas bastante profissionais, bastante grandes. Quando você está atuando de forma independente, todo esse processo logístico fica por sua conta. Talvez a maior parte do seu esforço é destinada a essa questão logística. Ela é muito complexa, muito difícil. Em geral, o risco que você se expõe está diretamente ligado à qualidade logística que você está usufruindo, né? Então, quando você é freela, tem um dificultador aí de você ter que controlar o seu volume de gastos. Mas as guerras, elas, de certa forma, obedecem um padrão de cobertura que se repete em diferentes países e diferentes culturas. Claro que há variações, quando você está atuando num exército mais profissional, é de uma maneira, quando você está atuando com uma força menos profissional, as coisas ocorrem de outra maneira, mas, em geral, elas obedecem um certo processo, uma certa estrutura que se repete, né? Importante lembrar que a gente, jornalista, é sempre visto pelas forças que estão combatendo como instrumentos de propaganda antes de que qualquer coisa, né? Então, a gente é um instrumento de propaganda para disseminar a mensagem que esse lado que tu quer emitir. Então, a gente imaginar que a Ucrânia permite acesso dos jornalistas porque ela é mais democrática do que a Rússia é uma verdade mais ou menos. Ela é agredido, então, em geral, o agredido tende a ofertar e oferecer mais acesso aos jornalistas para poder reforçar a ideia de que ela é vítima de um confronto. Isso não é só o caso ucraniano. Se a gente pegar o caso dos curdos, por exemplo, os curdos souberam utilizar de forma muito bem feita o apoio midiático que eles obtiveram, conseguiram jogar para o mundo a ideia de que eles são vítimas de interesses terceiros há muito tempo, né? E são sempre traídos, o que não, nada disso deixa de ser verdade, mas eles souberam explorar essa narrativa de uma forma muito inteligente. E outras, a Armênia, por exemplo, na guerra da Nagorno-Karabakh, no Tigre, na Etiópia, enfim, tudo isso está relacionado, né, a essa maneira de você também fazer guerra, que é a guerra midiática, tão importante, não tão importante quanto no campo de batalha, mas bastante importante, né? Não sei se respondi. Respondeu sim, muito bem. Mas eu acho que eu queria também que você contasse um pouquinho sobre o Fixer, né? Que você chegou a mencionar dele. Qual a importância dele? A gente viu muita gente no Afeganistão que ajudou jornalistas ou o próprio governo americano, né? Que, querendo ou não, são fixers. Qual o papel deles no meio da guerra? Se eles ajudam os jornalistas a terem essa liberdade para trabalhar ou, enfim, contar um pouquinho sobre eles. O fixer, ele é uma espécie de um produtor local, né? Ele é o cara, vamos supor que chega um cara aqui do New York Times. Eu trabalho como fixer aqui no Brasil às vezes, eu fiz várias vezes esse trabalho. Então, eu vou te dar um exemplo verdadeiro, né? Eu fiz uma matéria para a Folha sobre as milícias que estavam se formando no Pará, milícias ligadas à polícia militar lá e tal. E aí o pessoal do New York Times viu essa matéria e queria fazer algo semelhante, estava fazendo uma série super grande sobre violência policial na América Latina. E eles me contrataram para ser o fixer deles. Então eu era o cara que ia buscar os personagens, era o cara que fazia a tradução, era o cara que cuidava da logística, era o cara que garantia a eles ou dava a eles informações sobre segurança, dizia para eles, olha, a gente pode vir por aqui porque aqui é seguro, olha, eu acho melhor a gente não entrevistar essa pessoa porque ele não está me passando segurança. Então, em geral, um bom fixer é um jornalista, quase sempre, que tem entendimento do que é o jornalismo, tem entendimento dos limites éticos também, e tem percepção do que é notícia. E esse cara vai fazer a interlocução entre você e quem tem a informação.
né? Ele é de fato um cara que faz essa produção. Ele tem um papel fundamental nesse jogo. E o Fixer também sofre uma série de pressões. Num país, por exemplo, agora, o Fixer trabalha no Afeganistão, ele precisa ter muito cuidado, porque quem está no poder, às vezes, não gosta das informações que ele vai ajudar a levantar. Enfim, é uma relação complexa que se estabelece entre Fixer e jornalista. Eu gosto de dizer, em geral, que o Fixer é um jornalista também, faz parte da equipe, né? Mas são relações complexas, relações de confiança que, às vezes, transformam em relações de amizade profunda. Às vezes não, às vezes são experiências terríveis. Mas em nenhuma matéria que você vê hoje da Ucrânia, por exemplo, de um jornalista estrangeiro, pode ter certeza que tem um Fixer ali trabalhando com ele. Não há mais... não há sombra de dúvida em relação a isso. Sempre vai ter esse cara que vai fazer essa interlocução, que conhece o ambiente local, que também vai te dar proteção, de certa forma, né, com informação. Agora que você já sabe quem é o Ian e como é cobrir uma guerra, a gente vai direto ao ponto. Existe liberdade de imprensa em conflitos? Os jornalistas estão protegidos? Escuta só o que o nosso convidado respondeu. Ian, voltando um pouquinho nessa questão da liberdade de imprensa, né? Você já contou pra gente que você esteve em locais assim de conflitos vários. Uma coisa que você estava comentando agora é que existe essa estrutura, né? Toda guerra segue meio que uma estrutura nesse quesito da cobertura da imprensa. Eu queria que você contasse pra gente como que é essa relação de proteção aos jornalistas nessas situações. E são duas perguntas, na verdade, né? A primeira é essa, como que é essa situação, como que existe essa proteção aos jornalistas. E a segunda, se você acha que existe liberdade de imprensa, se a liberdade de imprensa é defendida e protegida nessas situações. Eu acho que é uma preocupação das forças que estão envolvidas, né, em não ter um jornalista morto do lado deles. Isso faz mal para a moral, mostra incompetência, de certa forma, dá uma sensação de incompetência, né, de que a força não foi capaz de proteger um jornalista. Isso é uma preocupação concreta na maior parte dos casos. Eu acho que as forças não estão preocupadas com o jornalista, mas estão preocupadas, obviamente, com a mensagem que a morte de um jornalista passa. Então, há uma proteção muito mais em restringir o acesso do que, de fato, te dar um acesso com proteção, né? Então, eles resolvem a questão da proteção, muitas vezes, com a restrição de acesso. Isso tem acontecido na Ucrânia com bastante frequência. O acesso não está bom na Ucrânia, é um acesso ruim, um acesso bastante limitado. E acho que não há nenhuma preocupação com liberdade de imprensa em nenhum desses casos. Como eu disse, eu acho que o que importa numa guerra para os atores é vencer a guerra e utilizar os meios possíveis para vencer essa guerra. Então, não acho que a Ucrânia hoje dá acesso a jornalistas com muito mais facilidade do que a Rússia, porque a Ucrânia tem entre os seus valores básicos e basilares a liberdade de imprensa e a liberdade democrática, ou pelo menos as forças ucranianas, né? Estabeleceram uma série de regras, de censuras. A gente não podia relatar alguns eventos com uma certa espaço de tempo, a gente não teve todo o acesso do mundo, mas assim, isso não é só a Ucrânia. Do lado russo é muito pior, né? Do lado russo não tem acesso algum, o controle é muito mais forte, né? Então, eu acho que, de forma geral, o interesse dos atores é em divulgar e reforçar a imagem que eles querem passar, e nós, jornalistas, somos as melhores ferramentas para isso, obviamente, né? Se eles conseguem convencer os jornalistas a transmitir a mensagem que eles querem, e isso é um processo complexo também, você não consegue fazer isso de forma agressiva, é preciso fazer isso de forma inteligente, é a melhor maneira de você controlar, né, a narrativa, ou controlar a mensagem de uma guerra, né? Nesse momento, e toda guerra, a gente precisa lembrar disso, toda guerra é sempre traduzida ou sempre contada de forma extremamente maniqueísta. É sempre o bem contra o mal, e os dois lados, obviamente, vão lutar para poder impor essa narrativa de quem é o bem e de quem é o mal, né? Nesse momento, na guerra da Rússia com a Ucrânia, esses papéis estão muito claros na mídia ocidental, aqui no Ocidente. A gente até costuma falar bastante aqui no Papo de Inter que não é preto no branco, porque é isso, né? Todo conflito que a gente vai falar sobre é sempre essa visão que a gente tem, que é bonzinho contra o malvado, enfim, e a gente sempre bate nessa tecla. Mas essa é a natureza do discurso da guerra, né? Se você não impor
essa visão, você não consegue botar um cara de 18 anos a dar tiro no outro. Entende? Então, é preciso que a natureza da guerra, né, do discurso, do racional da guerra, ele é maniqueísta por natureza, né? Antes da gente seguir para a nossa última pergunta para o Ian, a gente achou interessante te contar o que o direito internacional diz nisso tudo. Afinal, o jornalista tem proteção em conflitos armados ou não? Sim e não. Não existe uma lei direta no direito internacional humanitário para defender os jornalistas em si, mas existe um conjunto de leis que, quando lido, explica que o jornalista tem tantos direitos quanto um civil no caso de conflitos. Ou seja, em outras palavras, atacar um jornalista de forma intencional e direta configura um crime de guerra, assim como acontece se atacam um civil. Agora, essas mesmas leis falam que se o jornalista estiver participando diretamente do conflito, ele não tem essa proteção do direito internacional humanitário. E o mais curioso disso tudo é que se o jornalista se denomina correspondente de guerra, aí a coisa já muda completamente. Isso porque, apesar dos dois serem reconhecidos como civis, o correspondente de guerra tem direito a acompanhar as Forças Armadas e, caso seja capturado, ele tem a mesma proteção que um membro do Exército. Você prestou bem atenção lá na introdução desse episódio? Você percebeu que a gente citou países e regiões como a Cisjordânia, México e Ucrânia. A gente sabe que a Ucrânia está em guerra e que a Cisjordânia tem um conflito com Israel. Mas e o México? Pois é. Pensando nessa questão, a gente fez a nossa última pergunta para o Ian. Escuta só. Ian, para nossa última, já para encerrar o nosso episódio, a gente queria ir na linha ainda de liberdade de imprensa, mas queria ampliar um pouco essa pergunta. Você que já cobriu tanto conflitos armados, mas também já fez jornalismo nacional, política nacional. A gente queria saber se a liberdade de imprensa ela é pior, melhor ou igual em locais com conflitos armados ou em locais que não tenham conflitos armados determinados, mas tenham governos ditatoriais, ou até mesmo governos democráticos, mas que interfiram muito no jornalismo. Então, a gente tem o caso do Afeganistão, Iraque, que aí a gente, né, na nossa cabeça, a gente já pensa, não tem liberdade de imprensa. Mas a gente tem o México, a gente teve mortes de jornalistas lá recentemente. E o Brasil, por exemplo, está no número 110 no ranking de liberdade de imprensa no mundo. E não seria e está atrás de muitos países que a gente não pensaria que estaria. Então, a gente queria um pouco da sua visão, assim, se é tudo igual, se é melhor, se é pior, como que fica? Eu não acho que é tudo igual, não. Acho que tem diferenças importantes e acho que países que prezam ou defendem os valores das democracias liberais tendem a ter mais liberdade de imprensa, mas também países ultraliberais tendem a ter menos liberdade de imprensa, não por imposição governamental, mas por pressão econômica. Então, você vai ter aqui no Brasil, por exemplo, vários temas que não são tocados na mídia por pressão econômica, como você também tem nos Estados Unidos, que é um país que tem uma tradição de liberdade de imprensa bastante antiga e é preciso fazer uma defesa de que, de fato, há uma liberdade de imprensa nos Estados Unidos que é muito superior do que há na Rússia, por exemplo, hoje, ou de que há em países em que os valores das democracias liberais são menos respeitados, como na Venezuela, por exemplo, que a gente hoje muita gente classifica como uma democracia iliberal, né? Mas essa liberdade de imprensa ela também permeia caminhos que não necessariamente são de controle estatal da divulgação de informação. Também tem a questão econômica, que é fundamental nesse momento, então, que a gente vive agora no jornalismo, que sofre uma crise não só conjuntural dessa questão da internet, mas vive uma crise estrutural de financiamento mesmo. As pressões econômicas sobre os veículos de imprensa são imensas. Então, você tem vários temas que não são colocados e não são de interesse, às vezes ideológicos, por conta dos patrões, de quem são os donos desses veículos de comunicação, mas muitas vezes porque também os interesses econômicos se sobrepõem, inclusive, às visões ideológicas dos patrões para poder sobreviver. Então, a gente vive um momento muito delicado e um momento em que o interesse público
nem sempre não tem sido mais, nunca foi, de fato, né? A gente viveu momentos melhores, eu acho que hoje o interesse público tem sido colocado de lado em vários momentos na liberdade de imprensa, não só em países conflagrados, mas em países de democracia total, digamos assim, ou países extremamente democráticos em que a liberdade de imprensa é um pilar nesses valores democráticos, né? Então, tem várias camadas aí de controle da opinião pública que a imprensa ainda é a melhor maneira de você fazer controle da opinião pública. Por enquanto, tem sido ainda, que ainda tem essa credibilidade, apesar de ter sofrido tanto nessas últimas 2 décadas, né? Em especial nessa última década. Enfim, é um tema delicado, é um tema complexo e que a gente está hoje vivendo uma crise bastante aguda nesse sentido. E antes de encerrar esse episódio, a gente não poderia deixar de te contar o que vem rolando nesses últimos meses ao redor do mundo, e que inclusive inspiraram esse episódio de hoje. Desde o início de 2022, 18 jornalistas foram mortos ao redor do mundo. Segundo o CPJ, o Comitê para a Proteção dos Jornalistas, os países em que essas pessoas perderam as suas vidas foram México, Ucrânia, Chad, Haiti, Chile, Israel, Mianmar, Índia e os territórios ocupados da Palestina. No começo do episódio, a gente citou 2 casos, o da jornalista Shirin Abu Akleh e de 9 jornalistas no México. Bora te explicar com mais detalhes o que aconteceu. A Shirin era correspondente do Al Jazeera, um portal super bacana para quem quer se informar sobre tudo que rola no Oriente Médio. O que se sabe até agora, por vídeos gravados no momento da morte dela, é que ela estava vestida com um colete à prova de balas da imprensa e caminhava tranquilamente em um momento em que não tinha confronto nenhum rolando. O portal Al Jazeera acusa o exército israelense de ter matado a jornalista a sangue frio e intencionalmente, enquanto o governo nega. Mais recentemente, Israel alegou que não tem por que suspeitar de um assassinato neste caso, já que a jornalista estava no meio de uma zona de combate enquanto rolava uma troca de tiros. O ponto é que querem que role um teste de balística para saber de qual arma a bala que matou Shirin foi disparada. Israel disse estar aberto a fazer esse teste na presença de especialistas americanos e palestinos, mas ao mesmo tempo alega que a bala ficou com as autoridades palestinas e que eles não podem fazer nada a respeito. Já as autoridades palestinas se recusam a trabalhar em conjunto com Israel por dizerem que a responsabilidade é 100% deles. Enfim, vamos ter que esperar para ver o que vai desenrolar dessa história. Atravessando o oceano, no México, 11 jornalistas morreram desde janeiro de 2022. E a situação tá bem feia por lá. Segundo o Repórteres Sem Fronteiras, desde 2000, 150 jornalistas foram assassinados no México, o que faz com que o país seja um dos lugares mais perigosos para se ser jornalista no mundo. Desde a chegada de Andrés Manuel López Obrador na presidência do México, em 2018, já são 36 jornalistas assassinados, o que abre toda a discussão que a gente teve com o Ian sobre a existência ou não da liberdade de imprensa no mundo. E com essas notícias tristes, a gente encerra o episódio de hoje. Falar sobre jornalismo sempre foi um prazer para mim e para Beth, e falar desse tema da liberdade de imprensa é cada vez mais necessário. E a gente queria, claro, agradecer a participação do Ian Boechat nesse episódio com a gente. Tanto eu quanto a Andressa somos fãs do trabalho dele, e ter a oportunidade de trocar essa ideia com ele foi uma honra pra gente. Com certeza. Muito obrigada, Ian. Agora, pro de sempre, não esquece de seguir a gente no @Papo de Inter Podcast lá no Instagram e também no @Papo de Inter no TikTok. A gente vem postando vários vídeos explicando acontecimentos importantes do noticiário internacional ao longo da semana. Então, se você quer saber tudo o que tá rolando de uma forma rápida, é só seguir a gente por lá. E não esqueçam de seguir a gente também na Aurelo, uma plataforma de áudio super bacana que remunera os podcasters. Por lá você pode ouvir nosso episódio e seguir a gente para receber em primeira mão vários conteúdos bacanas que a gente vem planejando. Então é isso, gente. Até a próxima. Até mais!